seja bem-vindo, seja bem-vinda. O podcast A Caça Talentos está no ar. Eu sou a Thaís Targa e eu ajudo você a conquistar o seu novo trabalho. E falando em novo trabalho, hoje a gente vai falar sobre autorresponsabilidade, como não enlouquecer com o seu chefe e sobre desenvolvimento profissional. Eu tenho uma convidada muito especial. Foi assim mega desafiante a gente fechar nossas agendas. Eu estou aqui com a Patrícia Tourinho. A Patrícia, ela é diretora de recursos humanos da Olist e ela vai entregar ouro aqui para você. Ó, essa mulher, a gente já está marcando um outro podcast, que ela tem tanto conteúdo que vai ser difícil a gente explorar só num episódio. Então já vai deixando seu comentário, segue a Patrícia em todas as redes sociais, que você vai ser presenteado com uma enxurrada de conteúdo bom. Paty, gratidão por você ter vindo, ter esperado, deu um problema aqui no podcast. Gratidão por tudo. E eu queria saber, queria que você contasse um pouquinho da sua carreira. Como que você começou em RH? Você fez uma transição, né? Como que você chegou nessa cadeira hoje? Thaís, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. Pessoal, um prazer enorme estar aqui. É uma figura, uma pessoa iluminada, uma delícia conversar com ela. E eu espero que para você seja tão legal quanto para mim. Bom, a minha carreira ela começou diferente, né? Eu sou advogada de formação. Eu ainda tenho a minha OAB ativa. Você tem OAB? Tenho a OAB ativa, inclusive estou na hora de pagar esse ano. Sim. E eu trabalhei em escritório e também trabalhei em companhia. E eu fui feliz advogando. A minha transição de carreira ela não aconteceu porque eu não gostava, muito pelo contrário, eu fui bem desafiada, o começo da minha carreira foi bastante estimulante, atingir posições de gestão ainda no início dela, né? Essa minha relação com gestão é muito antiga, é paixão antiga, sabe? Por outro lado, eu tinha uma questão com o propósito de por que eu trabalhava e uma vontade muito grande de trabalhar com pessoas. Desde muito no começo, eu entendi que o abracadabra de qualquer equação corporativa, de qualquer equação de trabalho, é o ser humano. É o grupo de pessoas a que está atribuído uma ação, que está atribuído uma companhia, né? Eu costumo falar até hoje que companhia, como a gente conhece, como a gente usa o termo, não existe. Companhia é um prédio lá com uma portaria para entrar. A companhia somos nós, né? É um grupo de pessoas que, por determinado tempo, toma decisões a respeito do direcionamento de um negócio, né? E quando eu comecei a entender isso, eu comecei a entender que eu queria me especializar e entender como é que dava para ter vantagem competitiva através de pessoas. Como é que podia ser estimulante? Qual que é o nosso papel? Poxa, a gente passa boa parte da nossa vida no ambiente de trabalho. Não pode ser só acordar e ir lá, né? Não pode ser só ligar o computador. Então, eu comecei a ficar encantada e resolvi fazer uma movimentação para a área de pessoas. E aconteceu de uma maneira muito interessante. Um amigo me indicou para a Michael Page, que é uma companhia de recrutamento de executivos, uma multinacional muito bacana. E eu fiz essa transição, me apaixonei enlouquecidamente, porque a Michael me deu a oportunidade de ouvir a história das pessoas. Então, foram 6 anos ouvindo a história dos executivos, entendendo como eles fizeram para ter todo o conhecimento que eles tinham para escrever a própria história e também facilitando esse encontro, né, entre a companhia que quer buscar um colaborador e um colaborador que está procurando uma oportunidade. E aí, passado disso, eu nunca mais deixei recursos humanos de lado. É um encontro, assim, é realmente o que eu gosto de estudar, o que eu gosto de falar, o que eu gosto de fazer. Eu sou apaixonada por gestão de pessoas, eu tive posições sem time, é um sofrimento enorme para mim, porque o construir acompanhada me causa muito mais, me energiza, me faz bem. Trabalhei na Johnson & Johnson, na Janssen, que é a farmacêutica da Johnson & Johnson, não enjoei, e hoje trabalho no Olist aqui em Curitiba. Voltei, né, para a terrinha depois de 7 anos de São Paulo. Legal. Eu lembro que acho que eu te mandava currículo na Michael Page, você fazia posições de recursos humanos. Fazia, tinha várias áreas, né? Eu dividi aqui a estrutura com um outro executivo, né? O Humberto está na companhia até hoje, uma pessoa excelente, e a gente tinha áreas distintas, assim, um grupo de áreas distintas. Foi uma grande escola. Eu costumo dizer que você ter a oportunidade de ouvir em volume a história das pessoas é muito especial. É muito especial, porque você entende que independente do setor, independente da senioridade, algumas angústias, elas são idênticas, Thaís.
Então, é muito interessante para você ganhar essa visão do todo. E uma outra gratidão que eu tenho grande da minha transição de carreira é que foi na experiência como headhunter, que eu entendi quem era, né, quem eu era como gestora, né, o que eu gostaria que as pessoas replicassem, entendessem, sentissem. Então, veja, eu aprendo em conjunto, não tem jeito, assim, é onde eu mais aprendo, é contando com o outro. Não é à toa que eu me apaixonei por recursos humanos. Nossa, que história linda, que jornada, né? E tem muita coisa ainda para acontecer, porque você é super jovem. Muita coisa ainda. Eu sou jovem e eu tenho uma ânsia de vida muito grande, assim, muito grande. Eu fico vendo o mundo mudar, né, os estímulos chegarem e pensando no quanto ainda tem coisa diferente para fazer, né? Sim. Então, eu acho espetacular o momento que a gente está vivendo e é um momento, sem dúvida, muito especial para recursos humanos, né? A chegada das inteligências artificiais e tudo mais, elas convidam a gente como profissional a olhar por outra perspectiva, uma perspectiva talvez mais humanizada do que a gente vinha olhando até aqui. Então é um momento incrível para falar de desenvolvimento, de autorresponsabilidade, de quem a gente é frente aos nossos desafios e tudo mais. Perfeito. E diz uma coisa, quando você era headhunter, qual era o profissional que fazia você brilhar, que você amava conhecer? A gente não combinou, mas eu amo essa pergunta, juro que é bom. Eu demorei muito tempo para chegar nessa resposta, mas eu cheguei. Eu tinha... As pessoas entravam na sala de entrevista e, por alguma razão, algumas delas me encantavam, assim. E eu comecei a pensar, mas o que tem aqui em comum, né? Não é possível, tem alguma coisa que esse grupo tem em comum que me encanta. E eu descobri, Thaís, que a minha paixão pelo outro, ela era despertada no exato momento que eu encontrava o conforto do outro. O que eu quero dizer com isso? Existem executivos que passam muitos anos da vida colocando a sua autoavaliação pessoal na mão do outro. Então, se conhecem pouco e sentem pouco prazer de estar na própria pele. Um dia, conversando com uma business partner de RH, a gente numa dinâmica, e ela falou a seguinte frase. Ela falou, eu sou muito confortável comigo. Eu sou ciente que eu tenho um monte de coisa para desenvolver, mas eu sou muito confortável comigo. Eu gosto de mim. E ela falou isso sem nenhuma pretensão. Naquele momento caiu a minha ficha que os grandes executivos que eu tinha entrevistado até ali, as pessoas que tinham, assim, me encantado, todas carregavam essa sensação sobre si. Eles sabiam que tinham uma trajetória enorme ainda para desenvolver, que sempre ia chegar coisa nova, mas eles gostavam do que eles tinham para oferecer. Eles gostavam da história deles, eles sentiam orgulho do que eles tinham entregado para o mundo até ali. E dali para frente, isso virou assim uma marca registrada minha. Eu estou confortável comigo nessa situação? Eu gostei do que eu fiz, da maneira com que eu me posicionei, do impacto que eu causei. Nessa relação, eu escolhi entregar o quê para o outro? Eu tô aqui para falar hoje com você, eu escolhi trazer o quê para essa mesa? Né? O que de mim você vai receber hoje? Então, é muito, muito forte isso, porque você se torna intencional nas relações. E no ambiente corporativo, você trabalhar com alguém que é intencional no que quer comunicar e no que quer demonstrar, é muito precioso, porque são pessoas que aprendem a pedir desculpa, que aprendem a dizer quando não foi tão legal, porque elas estão conscientes delas e confortáveis. Nossa, que lindo isso. Alinhamento, né? Alinhamento existencial. Exatamente. Autoconhecimento, gente. Por mais que a gente tenha usado muito, eu brinco que tem umas palavras que estão no bingo corporativo. Sim. Autoconhecimento está um pouco no bingo corporativo, mas para mim, autoconhecimento e comunicação são, assim, fórmulas muito legais de como ser bem-sucedido na vida e profissionalmente. Perfeito. E por que, às vezes, um profissional brilhante é contratado, entra cheio de energia, de gás numa empresa, numa companhia, e tem dificuldade relacional com a sua liderança? E como vencer isso? O que você tem visto aí dentro das organizações? Eu acho que aqui tem algumas opções, né? O problema é, primeiro, vamos falar, toda vez que eu mudo, toda vez que eu recebo um novo desafio, eu abraço o risco. Eu costumo dizer que sem risco não tem história, né? Então, mudei, escolhi uma outra coisa para fazer, vem com um combo. Gente nova, ambiente novo, cadeira nova, mesa nova, computador novo, né? Vem tudo novo. Então, a gente não pode partir do pressuposto que vai ser um morango. Nunca é, né? Então, sempre vai ter lá o seu desafio. Encarar o novo, sair da zona de conforto, é sempre um paranauê, é sempre um negócio, né? Então, o que eu costumo falar?
A gente tem uma caixinha de energia só. Você acorda de manhã e te dá uma caixinha de energia. Essa caixinha de energia é para levar o cachorro para tomar banho, fazer uma reunião, fazer um café da manhã, é tudo a mesma caixinha de energia, né? Quando você muda de emprego, o dreno de energia é enorme. É enorme, tudo é novo. E aí alguns profissionais caem numa armadilha bem interessante, que é querer, desejar com muita força que o novo ambiente seja parecido com o ambiente anterior. Não é. Ou se adapte a ele, né? Não é. Então, primeira coisa, lá no processo seletivo já precisa entender para que cultura você está indo. Ponto 1. Pode perguntar isso em entrevista, viu? Pode perguntar, pode falar. Me explica um pouco, me conta como é a cultura, como é que executa, como é que toma decisão. São todas perguntas válidas. Dito isso, cheguei no lugar novo. No começo, não é a hora de ficar... mas lá era assim. Mas eu sempre fiz assim. Mais boquinha fechada, mais ouvidinho aberto. Então... Entender como fica falando de ex-namorado pro atual, né? Horrível, gente, todo mundo tem passado. Na vida adulta, todo mundo tem passivo, não faça. Então chegou mais atenção ao ambiente, menos vontade de fazer do seu jeito. Não precisa, não tem que ter pressa para fazer do seu jeito, calma. Então vamos lá, o que está acontecendo aqui? Quem são as pessoas com quem eu vou trabalhar? Quem são as pessoas do meu time? Quem são meus pares? Quem é o meu gestor? Com calma. A gente falou antes de entrar no ar, a gente estava falando de um livro muito bacana que chama Os 90 Dias, Primeiros 90 Dias, voltado para a gestão. Mas ele vale muito para o dia a dia. Calma, acabou de chegar. Calma, não tem que ter tanta opinião, não. Calma. Então, recebe o novo. Recebe os colegas novos, recebe o ambiente de trabalho novo, recebe a demanda nova, entenda como é que aquela companhia cobra as metas, como é que você vai se estabelecer ali, o que é que tem para você entregar, né? Lembre que sempre tem o que você vai entregar e o que você gostaria de entregar. Comece pelo que você combinou que você vai entregar. Não adianta fazer só o que a gente quer porque dá ruim. Não pode. Primeiro tem que olhar o que a companhia está pedindo. Beleza? Beleza. Dito isso, a sua chance de ter um incômodo nos primeiros 6 meses, que é o tempo médio que as pessoas levam para se integrar, diminui muito. Porque os seus interlocutores sentem menos resistência. Entendem que você está ali para achar o comum. Então, você está ali para encontrar uma maneira de conduzir aquilo de maneira comum. E isso baixa, né, as armaduras das pessoas e faz com que você se integre mais. Tá bom, bonito, se na teoria, gente, tudo é lindo na vida, mas a gente vai fazendo o que dá. Não consegui fazer assim, Paty, não tem problema, meu amor. Para, respira, volta a fazer certo. A gente vai errar. Fiz meditação uma época e me ensinaram que quando você está meditando e você sai da meditação, não tem problema nenhum. É só respirar e voltar para a meditação. Na vida é a mesma coisa. Tô fazendo, sei para onde eu quero ir, não consegui, respira, volta para a ação correta, vai ficar tudo bem, juro por Deus. Dito isso, mesmo assim, fiz, integrei, tô coisa mais linda, meu chefe, pessoa complicadíssima. E aí não é só comigo, né? Ou é só comigo. Eu costumo dizer que nessas relações de gestão, às vezes as pessoas me falam assim, mas Paty, ele é tão legal com todo mundo e só não é legal comigo. Mas assim, gente, às vezes pode não ser. O santo não precisa bater com todo mundo do mundo inteiro, né? Às vezes o santo bate mais num lugar, o santo bate mais no outro. Tudo é uma questão de entender o que é que você pode fazer a respeito. E não, eu não estou dizendo que só as pessoas são culpadas, que os gestores não têm que melhorar. Todo gestor tem que melhorar. A partir do momento que você vira gestor, é a coisa, né, Thaís? Sim. Você tem um negócio, não para mais de se desenvolver, porque cada interlocutor funciona de um jeito e é sua responsabilidade fazer com que esse mecanismo funcione bem. Mas, partindo do lado de cá, da gente ter um gestor, né, é bem importante entender o que está acontecendo. Você está sendo resistente? Né? Você está querendo fazer só do seu jeito? Você está ouvindo o que essa pessoa está falando? Se analise, veja o que você pode fazer. Por quê? Tem 2 coisas que você não consegue mudar de jeito nenhum. O outro e o passado, né? Então, o que você já fez é aquilo que eu falei há segundos atrás. Fiz errado? Parou, Sim. Muda o comportamento para frente. E se o seu problema é o outro, exclusivamente o outro, cara, você tem um problema grande. Porque a gente não consegue mais ou menos mudar, já são anos de terapia para fazer alguma mudança. Você imagina você exigir, né? Então, eu já entrevistei pessoas que me falavam assim, Paty, se ele não sair, eu vou ter que sair. Gente, mas daí o que você vai fazer? Porque você vai falar, moço, pede demissão, porque senão eu não fico? Não, né? Tá todo mundo embaixo ali do mesmo CNPJ. Então, eu sempre estimulo as pessoas a fazer uma lista com aonde estão as dores. O que é que está incomodando?
Porque se a gente não faz essa lista, a gente começa a agir como se fosse uma grande caixa vindo na nossa direção, assim, um grande pacotão de problema. Não é verdade, né? Então, será que essa pessoa que está te incomodando não tem as mesmas características de outra pessoa que já te incomodou? E quais características são essas? Será que vale a pena conversar? Ah, Paty, não sei conversar sobre isso. Não vale a pena procurar recursos humanos e conversar sobre a sua sensação? Encontrar um jeito de chegar ali? Sempre vale a pena falar, assim. Então, para mim, na chegada numa companhia nova, valem esses pontos. Você está desconfortável, receba e aceite seu desconforto, ele vai passar. No começo, escuta mais e opine menos, tenta entender o meio em que você está, receba a diferença das pessoas, inclusive a do seu gestor, né? Saiba também, com relação ao gestor, que não necessariamente ele vai ser o gestor dos seus sonhos. Eu tenho uma amiga que é muito engraçada, que ela fala que a vida te dá, assim, 80% de gestor médio e o resto ele divide entre um Deus me livre, que desgraça, e um cara muito bom. Mas que o 80 é no medião. Sim. Então, porque tá todo mundo se desenvolvendo. Então, cuidado com o nível de expectativa que você coloca em cima de um gestor. Existem gestores e existem líderes. Nem todo líder é gestor, nem todo gestor é líder. O gestor ele tem que cumprir as atribuições técnicas dele. Feedback, férias, a parte corporativa do negócio. O líder é o cara que te inspira. Às vezes o cara vai ser só seu gestor e tá tudo bem. E você pode, com calma, olhar ao redor e procurar outras referências, na companhia ou fora dela. Exatamente. Então, pra mim, esse é o combo 90 dias, sabe? Sim. De quando você chega. Perfeito, brilhante. E até porque quando você começa numa companhia, num novo trabalho, você vai receber, não é nem feedback, às vezes as pessoas confundem, você recebe instrução de trabalho. Instrução. E as pessoas acham que já é feedback. Maravilhosa, tá? E daí e se a pessoa não te der as instruções, como você vai realizar o seu próprio trabalho, né? Então, eu vejo que tem pessoas que têm uma outra sensibilidade até em ouvir instrução. Às vezes a pessoa abordou um cliente de uma maneira diferente. E você chega e fala, olha, aqui, queria te ensinar como é que a gente faz dentro da nossa empresa e tal. E a pessoa fala, meu Deus, o meu chefe só vê defeito em mim, nada do que eu faço tá certo. Você não sabe soletrar o seu nome ainda, gente. Exatamente. Então, isso é um presente que você está ganhando. Porque o que acontece? Às vezes as pessoas não passam no período de experiência porque o chefe também, o líder, foi omisso e não deu essas instruções, não corrigiu o percurso antes de trazer o resultado aí que não foi dos melhores. Exato. E é muito importante que a gente... Acho que o brasileiro tem muita hipersensibilidade Eu a vou tudo mais isso. longe. Eu acho que a gente fala pouco sobre humildade no ambiente corporativo. E eu acho que tem o lance da humildade, que é você entender que você é novo. E você pode até não fazer como o outro tá dizendo, mas você tá certa. É uma instrução, não é um feedback. A pessoa não sabe de você nada ainda. E uma outra coisa é o que eu comecei falando sobre a gente atribuir a nossa autoanálise ao olhar do outro. Gente, separa o que é instrução, separa o que é feedback, separa o que é diálogo. Quanto mais tempo, quanto mais maturidade dentro da companhia você tem, quanto mais maturidade dentro da relação. Vamos conversar aqui, eu reporto para você, você é minha gestora. Logo que eu chego, você vai tentar me dizer o melhor caminho. Conforme você for confiando em mim, você vai me deixar ir fazendo um pouco mais solto o que eu tô acostumada a fazer. Conforme a nossa relação for se estabelecendo e amadurecendo, começam as trocas. Né? Que é quando você fala, ai, Paty, pinta de verde. Ai, Thaís, não tá na minha paleta, me deixa fazer aqui uma outra cor. Vamos! Né? Para tudo isso, escuta. Eu ouço muitas pessoas falando sobre comunicação e eu repito, igual uma matraquinha. Ouvir é muito mais comunicação do que falar. Exatamente. Nossa, eu já falei tanto isso, que a escuta ela faz tão parte da comunicação. Muito! E dá a impressão, quando a gente vai fazer treino de comunicação, até curso de oratória, que você só precisa falar. Não, mas é que por muito tempo ensinaram isso, né? Que o bom profissional, ele se posiciona, ele, né? Gente, pega a sua bolinha, baixa a sua bolinha, peraí, entendeu? Ouve o outro, ouve. Eu fico olhando as pessoas conversando, às vezes, numa ânsia de responder. Eu fico extremamente nervosa nesse tipo de conversa. Porque ninguém tá ali pra trocar. A pessoa quer ter razão, né? Um desespero pra ter razão. Vai fazer o quê com essa razão, Jesus? Calma.
Então, o que eu sempre falo, né? Procura o que é comum na conversa. Por mais diferente que você seja o teu interlocutor, se vocês estão trabalhando juntos, já tem uma coisa em comum. Vocês querem aquela treta resolvida. Então, ouve a pessoa, pelo amor de Deus. Ouve, deixou terminar? Beleza. Onde está o comum? Parte do comum. Nisso eu concordo com você. Aqui eu gostaria de fazer diferente. Por que você vai atacar 100%? Você pode atacar 20%. Só que se tiver muito ansioso, muito nervoso, não vai ouvir o outro, né? E às vezes você perde a oportunidade de ter um trabalho super prazeroso com uma pessoa. Diferença não é fraqueza, é fortaleza. Trabalhar com alguém que é diferente de você te empodera a ser mais inovador, por exemplo. Porque você tem alguém que olha para o mundo com uma perspectiva diferente da sua. Mas precisa de musculatura emocional para lidar com essas diferenças, senão tudo vira confronto. Nossa, perfeito. Até porque, às vezes, você ouve relato, né? Eu converso com muitos profissionais. E, às vezes, estão falando de uma mesma pessoa. E uma pessoa acha essa pessoa fantástica, maravilhosa. E outra pessoa acha essa pessoa, de repente, um lixo, né? Então, a diferença está no interlocutor. O que você escolheu perceber, né? O que você também despertou nessa pessoa. Então, é muito importante tudo isso que você está trazendo. E você tem alguma dica de leitura? Tem esse livro que é Os Primeiros 90 Dias, né? Que agora foi traduzido. Eu lembro que eu li uma vez com muita dificuldade em inglês, agora já tem português. O que você recomenda? Você sabe que esse fim de ano eu entreguei para algumas pessoas do meu time que tiveram entregas excepcionais. Na reunião de fim de ano, a gente parabenizou elas em público, tal, conversamos sobre as entregas dela. E eu não queria dar um livro que fosse muito técnico, queria um livro que fosse quentinho. Sim. E aí eu comprei o Quatro Compromissos. Não conheço esse. E é um livro pequeno, é um livro fininho, é um livro extremamente fácil de ler, que fala sobre a gente fazer 4 grandes compromissos com a gente. Então, não vou dar um monte de spoiler, tá? Vou contar só alguns. Um deles que eu gosto muito é o Seja Fiel à Sua Palavra. E quando ele fala isso, ele fala que a palavra é mágica, né? Então, você precisa mesmo falar mal dessa pessoa? Você vai mesmo fazer isso? Precisa? Não dá pra falar bem, né? Fofoca reversa. Sim. Ele tem um outro que eu amo muito, que é não leva pro pessoal, sabe? Não leva porque o outro tá ali na vida dele, fazendo outras coisas, acordou num dia ruim, e você tá levando aquilo como se fosse no seu peito, o pessoal não sabe nem seu nome, entendeu? Que é você separar o que é suposição do que é fato. E você só deixa a suposição de lado e pega o fato para analisar quando você pergunta. E aí a gente volta para a situação de ampliar a nossa comunicação de maneira estratégica e positiva, né? Então, 4 Compromissos é um livro gracinha, fininho, não dá nem para reclamar. Você fica sentada, você já lê, vai ser ótimo, depois me conta. Eu acho bárbaro, gosto muito. E uma outra coisa que eu converso muito com as pessoas para quem eu presto mentoria e tudo mais, é sobre... Leiam para além dos livros técnicos. Leiam romance, leiam ficção, leiam, né? Leiam tanto que vocês conseguirem. Se for uma páginazinha por dia, tá ótimo, leiam. A gente tá super drenado pelos ambientes de rede social, pela internet. A leitura é uma coisa que estabiliza muito legal nossos processos cognitivos, é super bacana. E a leitura para além do técnico, ela ajuda na nossa criatividade, ajuda a gente a entender que tem outros pontos de vista. Então, vale muito a pena, eu sou muito fã. Que legal, vou ler sem culpa agora. Lê sem culpa. Lê por prazer. Eu até tenho uma frase, como que era? Os homens de negócio deveriam ler mais romance. Afinal, tudo é relacionamento. Tudo é relacionamento. E quando você lê, você começa a entender a complexidade do ser humano, né? Sem dúvida. Tem um livro que você falou agora, que é um livro que não tem nada a ver com o que eu vou falar, ele é muito importante para outras coisas. Leiam, que é O Perigo da História Única. Fala sobre racismo e tal. É um livro muito legal. Também pequenininho. Hoje eu tô muito boazinha, eu tô falando dos livros pequenininhos. É muito legal, mas o perigo da história única é uma expressão que ela me pega em outros vários lugares, né? Então, eu só leio livro técnico, eu só leio economia, eu só assisto filme assim, eu só falo com gente desse jeito. Qual que é o teu repertório de vida? Né? O que... Então, eu acho que quanto mais expressão cultural a gente puder ter acesso, sem elitizar essa expressão cultural, qualquer expressão cultural, ela te força a entender
que o mundo, ele é realmente diferente do que as nossas microbolhas nos contam, né? E isso faz a gente se tornar mais aberto ao repertório do outro, Perfeito, né? perfeito. E o que você deixa de mensagem para alguém que está procurando emprego, que está batendo nas portas, às vezes recebendo mais não do que sim, que está numa situação, às vezes, beirando a depressão? O que você diria se essa pessoa estivesse na sua frente? Eu acredito muito que o nosso estado emocional, a nossa musculatura emocional, ela faz muita diferença no momento de buscar uma nova oportunidade. Veja que existem momentos diferentes dessa busca. Em alguns momentos, a gente está mais confortável, por exemplo, com o nosso ambiente financeiro, em outras não. Então, eu acho importante que a gente entenda o que é que estamos querendo solucionar. Isso é bem importante na busca. Eu estou fazendo um movimento super planejado, onde eu estou saindo de um sabático, eu tenho tempo para procurar um movimento de retorno. Então, vamos ser muito seletivo com o que estou buscando, o que eu quero aprender. Toda busca para mim de uma nova colocação passa por entender o que é que você quer aprender. Que posição, gente, linha de carreira, trilha de carreira, não é a coisa mais legal do mundo para se pensar. Escolha o que você quer aprender. Se você estiver atravessando um momento diferente desse, onde as suas possibilidades financeiras não sejam assim tão tranquilas, então tente inicialmente superar esse desafio, para voltar a ter um pouco de calma para poder traçar o que você vai buscar. Então, entendem o que eu quero dizer? Listem o que é importante para aquele momento. Qual a situação você está buscando solucionar e mire nela. Tentem não levar discursos derrotistas ou negativos para as conversas das entrevistas, porque você vai estar conversando com pessoas que não têm contato real, diário com a sua vida. São contatos pontuais. Então, pega lá o seu material, o seu currículo e grifa exatamente o que você não quer deixar de contar nessa conversa. Saia com a segurança de que você escolheu o que você queria comunicar. E mantenha a calma, respire e se distancie sempre que puder. Quando não estiver se sentindo bem, chazinho quente, respira, junta força e volta. Porque passa. Bem? Perfeito, nossa, adorando. Muita riqueza de conteúdo, mulher. E falando sobre o aspecto emocional, inteligência emocional, gestão da emoção, o que você orienta aí para as pessoas, para os seus mentorandos? O que a gente pode fazer para se desenvolver, criar mais musculatura emocional? Autoconhecimento é ouro em pó, né? Geralmente, acho que nem tem um caminho de desenvolvimento que não perpasse pelo autoconhecimento. O que mais que você orientaria? Eu sempre falo uma coisa que é o que fez. Eu tive um sabático há uns anos atrás que mudou a minha relação com o trabalho de uma maneira muito positiva. E eu entendi uma coisa muito valiosa que eu costumo contar, mesmo quando não me pedem, essa é a coisa que eu conto. Isso, tá no pé certo, então. Que não coloca todos os ovos na mesma cesta. Cuidado. Tem uma frase super clichê que fala: cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Eu acho, eu amo trabalhar, Thaís. Eu acho que o ambiente do trabalho é onde você torna físico as suas entregas, a tua colaboração aparece, as coisas que você pensa se materializam. Eu acho brilhante, sou extremamente feliz trabalhando. Mas não é, de forma alguma, quem eu sou. Eu sou tão mais, e eu quero tão mais. E eu quero relações que permeiem outras coisas. E sendo assim, os ovos não estão todos na mesma cesta. Quando uma cesta cai, eu saio da sensação de que eu perdi tudo. E isso torna a gente mais destemido. Porque você é maior do que só aquele evento. Eu tive um burnout uns anos atrás. Fiquei realmente muito mal. Nossa. A gente tem outro podcast para falar disso, porque é um outro negócio. E ali eu entendi. Estavam todos os ovos na mesma cesta. Quando aquela cesta caiu, eu me senti completamente desamparada, apesar de ter um circuito enorme de coisas boas ao meu redor. Eu não conseguia enxergar essas coisas boas. Então, eu acho que esse foi o maior aprendizado da minha vida profissional e talvez por isso eu tenha me reencontrado tanto no que eu faço, no que eu ensino, no que eu comunico, no que eu aprendo. Hoje eu tenho outras frentes. A gente estava conversando um pouco que eu voltei a dançar há um tempo. Eu tenho uma relação super gostosa com a minha família. Eu amo viajar.
eu respeito os meus limites, eu entendo quando eu tenho que dormir um pouco mais, eu estou atenta a mim. Então, para mim, a saúde emocional, ela passa por isso. Não existe metodologia dentro das companhias que resolva o problema de saúde mental que a gente enfrenta hoje. São remédios, são coisas legais, são ferramentas bacanas para a gente usar. Mas se eu não estou conectada comigo, se eu não sei quais são os meus limites, se eu não sei até onde eu posso ir, ninguém vai conseguir me fazer parar, Thaís, porque se você me conta, Paty, eu tô com dor de cabeça, o máximo que eu posso fazer é te oferecer um medicamento. Eu não sei o tamanho da sua dor de cabeça, eu não sei onde dói, como dói, só você sabe, Thaís. Então, por isso que eu falo que a autorresponsabilização ela é tão importante nos processos de cuidado de saúde mental, né? Então, para mim, o lugar é esse. Entendam que trabalhar é sim uma delícia, é uma parte importante da nossa vida, é algo legal que nos possibilita fazer outras coisas, mas não pode ser tudo. A gente não pode se resumir a isso, a gente tem que ter outras frentes. E cada um tem as suas frentes. Não se importa se as pessoas acham que o que você gosta de fazer fora do trabalho é fútil. Problema seu. Você tá feliz? Vai fazer, entendeu? Porque a gente precisa se alimentar de estímulos que vão para além do ambiente de trabalho. Perfeito. Nossa. Aprendendo muito aqui, gratidão. A gente já está chegando no final, passou rápido. Bom. Já faço o convite, já manda a sua agenda, mulher, que eu quero te entrevistar outra vez. Gratidão mais uma vez e deixo com você as palavras finais para a gente encerrar esse episódio. Tá bem. Obrigada demais pelo convite. Foi muito legal estar aqui. Para você que está aí me ouvindo, seja cuidadoso com você. Toda vez que você estiver sendo muito duro com você, pense o que você diria se ouvisse a sua história de um melhor amigo, de um membro da família que você gosta. Você ia ser mais gentil, não ia? No retorno? Então traga essa mesma generosidade para você. Assim a gente faz o mundo caminhar com mais calma e mais pronto para escutar. Espero que eu tenha te ajudado. Vai lá me seguir, me dá um oi, dizer se gostou. Tchau! E você que veio até aqui, deixa seu comentário, pede as recomendações aqui de leitura e vejo você no próximo episódio. Tchau, tchau!